E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos começar uma pequena sequência com 2 vídeos de revisão. Nós vamos retomar alguns conceitos que serão importantes no estudo da lei de Gauss, onde eu retomo o fluxo do campo elétrico. Nós vamos revisar coordenadas esféricas, posteriormente como obter o valor da área ds de um elemento infinitesimal de área em coordenadas esféricas, sendo que esse elemento está posicionado na superfície de uma esfera de raio Rzinho. E no próximo vídeo, nós vamos retomar o conceito de ângulo sólido. Vamos começar? Coordenadas esféricas. Nós já sabemos representar um ponto no espaço utilizando as coordenadas cartesianas x, y e z. Agora nós vamos utilizar r, φ e θ, as coordenadas esféricas. O rzinho é a distância do ponto P até a origem do nosso sistema de coordenadas. Portanto, a medida desse segmento é rzinho. θ é o ângulo que esse segmento forma com o eixo z. Observe agora o plano XY. A projeção de rzinho no plano XY nos dá um segmento de medida tzinho. E esse segmento forma com o eixo x um ângulo φ. A partir de agora, vamos obter 3 expressões que relacionam as coordenadas cartesianas e as coordenadas esféricas. Nós vamos começar por esse triângulo retângulo que eu ilustro aqui para vocês. Observe bem a figura. Nós sabemos que esse ângulo aqui é reto, 90 graus. Se esse é o ângulo θ, nós temos aqui o cateto adjacente z e a hipotenusa rzinho. Portanto, se eu fizer cosseno de θ, eu obtenho z por rzinho. E daqui já sai a primeira expressão. O z vai ser igual ao rzinho vezes o cosseno do ângulo θ. Agora vamos para o plano XY. No plano XY, nós temos aqui outro triângulo retângulo. Observe o ângulo reto aqui em questão. Nós sabemos que φ é esse ângulo e, portanto, x é o seu cateto adjacente em relação a φ e tzinho é a hipotenusa. Logo, se eu fizer o cosseno de φ, eu vou obter a razão do cateto adjacente x pela hipotenusa tzinho. E, portanto, x deu t cosseno de φ. Se nós fizermos no mesmo triângulo o seno de φ, seno do ângulo φ, ele é dado pela razão do cateto oposto. Observe aqui o cateto oposto, cuja medida vale y, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vale tzinho. Portanto, o y é tzinho seno de φ. Agora, vamos obter uma relação entre t e rzinho para, enfim, obter as expressões. Observe mais um triângulo retângulo. Nós temos aqui, a hipotenusa de medida rzinho, pois esse agora é o meu ângulo reto. Então, nós temos o triângulo retângulo aqui, nessa figurinha. Aqui está o ângulo de 90 graus, portanto, rzinho é a minha hipotenusa. E o tzinho é um dos catetos, observe a sua medida aqui. Nós sabemos que se esse ângulo é θ, esse ângulo também vale θ, são ângulos alternos internos. Logo, eu posso fazer o seno do ângulo θ para relacionar rzinho e tzinho. O seno de θ é o cateto oposto tzinho dividido pela hipotenusa rzinho. Fazendo isso, obtemos a expressão aqui ilustrada. Seno de θ é tzinho sobre rzinho. Agora eu posso jogar tzinho nas expressões acima e, enfim, obter as 3 expressões mencionadas no início do vídeo. Eu vou começar com z. Z permanece r cosseno de θ, sem alterações. Eu agora vou para o y. O y, ele é tzinho seno φ. Só que o tzinho é r seno θ. Então ficou r seno de θ vezes o seno de φ.
Vamos para x agora. X é tzinho cosseno φ. Só que o tzinho é r seno θ. Então, r seno de θ e aí cosseno de φ. Finalizamos então a nossa revisão de coordenadas esféricas. Eu quero dar um destaque especial para essa expressão aqui, seno de θ, tzinho sobre rzinho, porque ela será extremamente importante daqui a pouco. Então vamos escrever seno de θ igual a t sobre rzinho. Muito bem, dando sequência. Agora vamos obter uma expressão para ds, área em coordenadas esféricas. Vamos observar atentamente essa figura para entender a correspondência com a figura anterior. Eu tenho aqui uma esfera de raio rzinho, observe a medida do rzinho aqui, assim como eu fiz antes. Esse segmento de reta sai da origem e bate no ponto A, na superfície da esfera. Nós temos o ângulo θ, da mesma forma que antes. E nós temos aqui o nosso elemento infinitesimal de área ds. Ele é dado pelos segmentos AB, BC, CD e DA. Como a nossa análise é infinitesimal, nós vamos aproximar o cálculo dessa área fazendo a área de um retângulo, lado vezes lado. Vamos observar agora o plano XY. Nós temos aqui um segmento de medida tzinho, que é a projeção de rzinho no plano, e nós temos o ângulo φ, da mesma forma que fiz na figura anterior. Vamos agora calcular ds. Para calcular ds, eu preciso multiplicar AD por DC. Vamos primeiro analisar esse comprimento AD. Eu vou desenhá-lo aqui na figura ao lado, vou fazer uma figura aqui do lado para a gente enxergar melhor esse procedimento. Nós temos esse segmento que parte da origem e atinge o ponto A, de raio rzinho, e ao desenhar outro segmento que sai da origem e atinge o ponto D, que também está na superfície da esfera, eu também vou ter aqui uma medida rzinho, pois os dois segmentos representam o raio da esfera. E aqui, portanto, aparece o segmento de interesse, tendo aqui os pontos A e D. Observe nessa figura que θ é o ângulo entre o segmento e o eixo Z. Portanto, quando ele faz esse pequeno giro, sendo uma análise infinitesimal, eu posso chamar esse ângulo central de dθ. Como o meu interesse é determinar o comprimento de AD, ele já fica determinado observando essa figura, pois o ângulo central dθ, ele é o comprimento do arco AD dividido pelo raio em questão. Logo, eu já sei o valor dessa medida, r dθ. Agora nós precisamos obter a medida desse segmento DC. Para fazer isso, eu projetei o segmento DC, o seu comprimento, no plano XY. Observe que este comprimento veio parar exatamente igual no plano XY. E com isso surge, novamente, essa análise. Nós temos aqui, saindo da origem e batendo neste ponto, um segmento de comprimento tzinho, onde tzinho nada mais é do que a projeção de rzinho no plano XY. Lembre-se que aqui nós temos rzinho também, esse segmento tem medida rzinho, e tzinho é a sua projeção no plano XY. Aqui eu desenhei mais uma vez um segmento de reta que tem a mesma medida tzinho, pois nós vamos calcular agora a medida desse lado, desse arco, e nós vamos aproximar o seu valor por um arco de circunferência de raio tzinho e ângulo central dφ agora. Lembre-se que tzinho forma com o eixo x um ângulo φ. E quando eu faço uma pequena rotação no plano XY, eu variei o φ de dφ. Então nós temos tzinho
Tzinho, e o ângulo central dφ. E o propósito é o de determinar aqui DC, esse segmento. Fazendo então a mesma relação. O ângulo central, a partir dessa figura agora, o ângulo central dφ vai ser o comprimento desse nosso arco DC, que é aproximado por um segmento de reta, em nossa análise infinitesimal, DC, dividido pelo raio. O raio vale Tzinho. Observe as duas expressões. Com isso, eu consigo determinar ds. Nós sabemos que ds é lado vezes lado. Então, eu vou fazer AD vezes DC. Substituindo as expressões aqui ao lado, o AD é R dθ, R vezes dθ, vezes o DC, que é um Tzinho dφ. Note que nós precisamos dar mais um passo para finalizar. Eu preciso trocar o Tzinho por uma expressão que envolva R, θ ou φ. E nós já sabemos fazer isso. Observe a expressão em destaque. Eu já posso trocar o Tzinho por R seno de θ, como fizemos anteriormente. Então, trocando o Tzinho por R seno, nós finalizamos esse nosso estudo, essa nossa revisão. ds vai ser dado por, o Tzinho, ele é R seno, então vai ficar R seno vezes o restante. R vezes R, R quadrado. Uma medida em metro, por exemplo, ao quadrado, era de se esperar, pois nós estamos calculando uma área. Então, R seno. Então, ficou R ao quadrado, seno de θ, vezes dθ, vezes dφ. Essa é a expressão que nós estávamos procurando. Com isso, eu encerro essa nossa revisão de coordenadas esféricas e de como obter uma expressão para o cálculo da área ds de um elemento de área infinitesimal na superfície de uma esfera de raio R. Até o próximo vídeo.